Olá, seja bem-vindo ao Pod Conectare. Eu sou Juliana Fabião, diretora da Conectare, Gestão e Desenvolvimento. Hoje estamos aqui na segunda temporada do nosso podcast. Teremos como temática gestão de equipes. E eu trago para o nosso primeiro episódio um convidado especial, Marcelo Drescher. Marcelo, obrigada. Valeu, Juliana. Obrigado pelo convite. Para iniciar, como eu faço sempre, eu gostaria que tu te apresentasse, contasse a tua história, quem é o Marcelo Drescher, né? Toda essa tua caminhada profissional. Bom, Marcelo Drescher. Marcelo Drescher é de profissão engenheiro agrônomo, né? Depois eu fiz mestrado na área de Química e Fertilidade, fiz mestrado, a especialização em ergonomia, enfim, outros treinamentos, mas me aproximei, né, inicialmente na carreira como agrônomo, aquele formalzinho, produção agrícola, assistente de Banco do Brasil. Aí depois começou a bater a certa paixão pela aviação. Hoje em dia trabalho muito com aviação, escrevo para uma revista internacional, já escrevi livros, formo pilotos há 26, 27 anos, avião, helicóptero, agora drone. E com isso criou aquele vínculo em empresas e aí me aproximei bastante da questão da gestão, que é o que nos traz aqui agora para a gente ter esse bate-papo. Mas esse é o Marcelo, um cara que começou como agrônomo, hoje trabalha com formação de pilotos, consultoria internacional, assessoria em equipes, em desenvolvimento de tecnologia e outras coisas assim correlacionadas. Perfeito, Marcelo. Assim, a nossa temática fala muito sobre gestão de equipes, né? E a gente vem aí sofrendo uma quebra, digamos assim, de paradigmas, né? O mundo vem trazendo esse olhar. Hoje, se a gente pegasse 20 anos atrás, as empresas, sinônimo de riqueza, tinha a ver com financeiro, patrimônio, prédios. E hoje a gente entende que as pessoas são um insumo fundamental dentro das organizações. Então, eu queria iniciar te perguntando sobre gestão de equipes e falando especificamente hoje, né, dentro da tua área de atuação, que é dentro da área da aviação e que engloba segurança e outros fatores. Como é que tu vê a importância, qual o teu olhar que tu tens hoje sobre a importância da gestão de equipes nas organizações? Bom, para fazer um comentário em cima de gestão de equipes, hoje eu acho que a gente tem que falar do desenvolvimento vamos dizer assim, das próprias atividades, né? Anteriormente você tinha aquele funcionário que cumpria uma função, você tinha praticamente uma régua. Ele começava aqui, terminava aqui e aquilo era absolutamente igual. Era linear, exatamente, né? Linear. Hoje essa linearidade, ela até é necessária por vezes, sim. Nós temos que criar certos padrões, muitas vezes, até para manter segurança, manter produção, manter a comunicação entre os diversos setores da empresa. Mas hoje a gente percebe que a participação das pessoas com o seu conhecimento, com o seu desenvolvimento pessoal, né, com a sua postura, com o seu senso de segurança, digamos assim, é muito mais importante. Então, hoje, à medida que a gente vê determinadas profissões que eram mecânicas praticamente sumindo, evaporando. Sendo automatizadas, né? Exatamente. Elas estão sumindo, estão evaporando, a gente começa a perceber o valor da pessoa, né? E da pessoa enquanto ser, enquanto uma pessoa com cognição, com capacidade de reconhecer, né, o seu espaço, a sua tarefa e principalmente a sua função e a sua importância na equipe. Não decidindo o que fazer sozinho, não, mas tendo participação, tendo confiança, tendo conhecimento e essa noção de que tudo é um conjunto. E isso é difícil de se desenvolver, digamos, né, de se obter hoje em dia. Perfeito. Tu falasse algo importante, que é a questão da automação, né? A gente não tem como fugir da questão da inteligência artificial. E se fala muito nas profissões do futuro, enfim. E quando a gente fala de gestão de equipe, é fundamental falar em colaboração. Do teu ponto de vista, que skills que tu entendes que são fundamentais hoje se ter nas equipes, pensando que vem crescendo muito a questão da inteligência artificial, né, a automação, enfim, os aplicativos, a gente vem caminhando, né, para uma era, né, 4.0, que fala muito da questão das tecnologias. Na medida que crescem as tecnologias, a gente precisa equilibrar com aquilo que é genuinamente humano. Então, o que tu trarias, assim, que tu entendes que é essencial dentro das empresas, independente do segmento, que essas skills, essas competências que são fundamentais, que são necessárias, digamos assim, independente do segmento? O que tu percebe hoje no teu dia a dia? Competências, uma fantástica
eu diria criatividade, só que criatividade é uma reunião de qualidades, né? Ela é muito ampla. Falar de criatividade, o que é ser criativo? Mas criativo é muito importante. Tem a ver com colaboração, tu não concorda? Quando a gente exige numa empresa que tenha criatividade, às vezes eu fico pensando, até porque tu trava um pouco desse teu olhar do agro, que tem um pouco do conservadorismo, digamos assim, no sentido de alguns padrões. Quando a gente fala de criativo, as pessoas acham que criatividade é inventar algo novo, é fazer arte. Não, e criatividade pode ser pensar um processo de forma diferente. E a criatividade tem a ver com, né, com um conjunto de pessoas que trocam informações e que tem a questão da retórica de ter o contraponto, né? E que muitas vezes nos ensinaram lá atrás que pensar diferente não é legal, né? O concordar. E como é que tu enxergas isso? Porque a criatividade é essência hoje, né? De sobrevivência, diria, muitas vezes, das organizações. Ju, até o encaixe, por exemplo, só para usar o exemplo que você desse, o encaixe hoje da inteligência artificial dentro do agro. Tá? Por vezes eu sou questionado nas minhas visitas, aí, quer seja esse o tema, o assunto, o foco ou não, mas dia desses eu fiz um comentário acerca de um sistema que eu estou desenvolvendo junto com o meu filho, que ele usa inteligência artificial. Aí o cara me perguntou, mas por que todo mundo diz inteligência artificial? Inteligência artificial é só para deixar mais chique, mais bacana? Eu disse, não. É inteligência artificial na medida em que o sistema vai reconhecer, por exemplo, o teu rosto. Perfeito. Ao momento que você olha no celular, ao momento que você chegou num determinado ponto, você coloca ali. Isso é uma rotina de inteligência artificial, reconhecer o teu rosto. Agora, o que eu vou fazer com a capacidade do sistema de reconhecer o teu rosto, de ler uma etiqueta do equipamento e ter informação meteorológica, aí depende da criatividade e do conhecimento. E tu não acha que isso também tem a ver um pouco com discernimento? Porque na medida, eu tenho ouvido muito isso, né, na questão, na medida que cresce, a gente está vivendo uma era do conhecimento em que a informação está aí. A gente tem que fazer uma curadoria de conhecimento. E a partir do momento que a gente tem a inteligência artificial, que é alimentada pelo homem, e cria, de certa maneira, poder, né? Porque hoje muitas coisas vão ser automatizadas, são informações, são algoritmos. Não tem algo que eu tenho que ter, talvez, desenvolver nos times, aqui que a gente está falando, nas pessoas, nas lideranças, o discernimento. O que eu faço com isso? Isso me gerou determinada informação, como eu lido. Sem dúvida. Há umas 4, 5 semanas atrás, eu estava numa determinada empresa que desenvolveu um centro de operações muito, muito tecnológico, a tal ponto de controlar os motoristas, se dá 2 piscadas, o carro desliga. Estou, né, exagerando um pouco. Mas aí gerou uma série de dados, cruzando as unidades com o desempenho esperado e os desempenhos que as pessoas estavam tendo. E aí é que surgiu a grande dificuldade na exposição desses dados. Começaram a expor números, como se as pessoas fossem absolutamente iguais, com a mesma visão, com o mesmo equipamento, com a mesma motivação, com a mesma trabalhando em unidades com as diferentes. mesmas experiências. Exatamente. Então, aí talvez esteja faltando o discernimento, ou então um passo além de como fazer a comparação. Perfeito. Como é que eu avalio isso agora? Eu não posso cruzar 2 pessoas em 2 veículos diferentes, em 2 unidades diferentes, trabalhando sobre 2 sistemas que eram para ser iguais, mas não são iguais, e dizer que essa nota aqui vai gabaritar. O cara vale ou o cara não vale? Não dá. De forma nenhuma. E são métricas diferentes, né? No sentido de que eu vejo no mundo hoje, e falando e trazendo um pouco, né, Marcelo, eu tive a oportunidade de conhecer o Marcelo, né, a partir de um cliente que a gente tem em comum da área, né, do agro. Entender essas diferenças é importante, no sentido de que as pessoas possuem ritmos, experiências diferentes e necessidades diferentes. E isso é uma temática muito atual e que talvez as empresas não estejam preparadas. No sentido de eu ter uma métrica e achar, por exemplo, vamos pegar os pilotos, né? Cada um é cada um. Daqui a pouco a capacidade de um é diferente da capacidade de outro. Não é a mesma medida. E muitas vezes a gente quer botar isso numa caixinha como se fosse igual. É mais ou menos, Ju, como, por exemplo, os professores. Vamos puxar uma coisa que acontece há anos. Os professores dentro de uma sala de aula,
Aí dão nota para o comportamento do aluno. Ok, ele teve um comportamento, ele foi bonzinho, então nota 10 para ele. Aí a avaliação dele, né, de prova, ok. Aí depois mais presença. Na verdade, o que estão fazendo? Estão somando uma banana mais um pepino, dizendo que é igual a 2 abacaxis. Perfeito. Não se pode fazer isso. E isso está sendo feito hoje dentro das empresas. Neste caso... Que é o formato de educação, né? Exato. E que não foi treinado, foram treinados. E eu tenho que dar respostas mundo. Similares, parecidas. Se eu pensar diferente, se eu contra-argumentar, eu estou errado. É mais ou menos isso, dentro da formação que a gente tem hoje, né? E o pior é que em empresas grandes, isso é típico de empresa grande, onde se setoriza muito, este setor que está juntando esses dados, ele tem que dar uma informação, porque as pessoas se sentem obrigadas naquele setor a dar um retorno. Então, nós vamos dar um retorno em termos de médias. Médias o quê? Matemáticas. E aí eu até usei um exemplo lá, disse assim, olha, você tem uma balança que pesa de quilo em quilo, tá? Uma pessoa pesou 71 quilos e a outra pesou 70. Deixei bem claro para todos que estavam lá. Eu disse, qual é a média dessas pessoas? Um é 70, outro é 71, 70,5 kg, certo? Errado. Errado. De onde é que tiraram o meio quilo? Poderia ser 70,200 gramas e ser quase 71, não daria jamais 70,5. E as pessoas passam a usar a matemática, essa precisão matemática, que é matemática, para cima das pessoas. Para falar de personalidade e comportamento, não tem como. Né? E se alguém não se convence, vamos pegar, né, talvez um exemplo... aéreo, né? No caso, há muitos anos atrás, nós tínhamos aqueles episódios de bombas em aviões, quando não se tinha segurança, né? Só para ver a probabilidade, por exemplo. Aí um cara fez uma conta. A probabilidade, vamos dizer, um a cada 500 voos era de ter uma bomba no avião. Aí ele pegava a ponte aérea Rio-São Paulo, ele fez a conta e disse, bom, em 2 anos eu vou ter uma bomba no avião. Chegou para um amigo matemático, o matemático disse para ele, está resolvido, cara, leva uma bomba contigo, porque 2 no avião é 1 em 1 milhão. Vai ser muito difícil. Esse é o tratamento matemático que estão tentando dar para as pessoas e nós não podemos dar, nós não temos como fazer isso, né? Trazendo a tua experiência, falando de gestão de equipes, tem equipes que a gente enxerga, né, e vê que essas equipes elas trabalham em conjunto, né, trabalham em colaboração. Diante das tuas experiências, traz para nós assim exemplos de equipes que tu tenha percebido que tenham algo em comum e que esse algo em comum é o fator de sucesso, e talvez algum exemplo que tu tenha percebido de algo que foi causa fundamental de insucesso. Assim, tu tens exemplos para trazer, até porque a tua área traz muito questões, né, de segurança, de fatores humanos, do trabalho, né, quando a gente fala de questões aéreas, a gente, né, e também de aplicação em solo, a gente está falando de segurança, onde a gente tem que minimizar o erro. Então, eu queria que tu trouxesse alguns exemplos de positivo, de algo que tu viu ali, isso aqui não é legal. O que eu percebo que não é legal nas equipes que eu trabalho é a competição. Não é a competitividade. Competitividade é diferente. Você treinar uma equipe para ser competitiva, você mostra para os membros da equipe que eles vão colaborar um com o outro, eles vão trocar informação e vão suprir o que um não sabe, o outro faz, o que um não consegue, o outro auxilia. Isso é competitividade, ou seja, cada um colocando as suas capacidades em prol do conjunto. Agora, competição, né, é diferente. É aquela questão assim, eu quero ser mais do que o outro. E aonde tem competição, a gente começa a ver o quê? A gente começa a ver a informação sendo sonegada, né? Alguém tentando ter uma qualidade, evidenciar as suas qualidades, e talvez as que não tenha, inclusive. E isso gera o quê? Gera muita insegurança. E como você bem falou, a aviação a gente trabalha com segurança e trabalha também com agrotóxicos, que também exige segurança. Então, quando eu chego junto às equipes, né, com uma determinada missão de fazer essa organização e de tentar fazer com que eles tenham essa competitividade, a primeira coisa que eu tento anular é essa competição. É mostrar para as pessoas que cada um tem as suas virtudes, cada um tem o seu potencial e também tem as suas falhas. E que elas têm que ser claras entre a equipe, né, para que nós possamos E trazendo um pouco dessa temática, vamos entrar na questão da cultura organizacional, que é fundamental, né? Tu acredita que essa questão da competitividade tem a ver com os valores e com a cultura organizacional? Tem a ver com a liderança? Tu acha que isso surge porque, na verdade, dinâmica de grupo, né? O que esse espaço fomenta? E muitas vezes a gente fala de confiança. Confiança é fundamental, né, nas relações. Então, tu entendes que isso parte da onde?
essa questão da competitividade? Tu entende que é algo que vem do grupo ou algo que vem do individual que se sobrepõe ao grupo? Não, existe componente de grupo e componente individual, sem dúvida, né? Mas nas empresas, normalmente, isso advém da cultura da própria empresa. E quando a empresa tem uma cultura, digamos, de compartilhar informação, de treinamento, de valorização do ser humano, de dizer, olha, o que você acha a respeito disso? Não que qualquer um vá fazer o que quer, quando quer, não. Perfeito. Mas os padrões são estabelecidos com a parceria de todos, mesmo que um indivíduo chegue ali com uma tendência muito monocrática, individualista, egoísta, ele acaba não se encaixando no meio, né? Então, o meio cultiva outra filosofia, ou ele se molda, acaba se moldando, né? Acaba se adaptando, e aí tem a ver muito, que eu trabalho muito com a questão a cultura organizacional é muito importante, né? Para entender onde que eu estou presente, o que tem nessa organização de valor que conversa com os meus valores e que vão gerar, né, uma situação coletiva onde todos vão poder, de certa maneira, se manifestar. Exato, e Ju, eu vou colocar uma questão até para você e para nós pensarmos. E é interessante que eu conheço poucas empresas, né, que têm essa política de valorização pessoal, tudo isso que a gente falou. Mas é impressionante como eles acabam perdendo os funcionários depois. E aí a empresa sofre com isso. Ela treina, ela cria uma cultura, e aí outra empresa vem e achando que por pagar X a mais vai levar, até pode levar, leva, né? E aquele que formou, aquele que investiu, ele fica ali, puxa vida, mas... Agora o bom é que todos que fazem isso até hoje não desistiram. Eles perdem, né? Mas eles têm certeza de que o que ficou ali, a estrutura remanescente, está funcionando e funcionando muito bem em cima desses valores que são cultivados. Tu sabe que tu falou algo super importante entrar nessa pauta da questão das empresas perderem, né? Porque muitas vezes estimulam. Tem um termo que a gente utiliza que eu me questiono, que eu acho que ele é meio errôneo, que é a questão de retenção de talentos. E eu fico pensando, será que retenção é a palavra? Porque retenção é prender, segurar. Aí eu vou lá para reter um talento, eu estimulo a partir de uma determinada remuneração, benefício. Será que não seria engajamento? E aí o engajamento, eu consigo que esse colaborador ele tenha um engajamento com o meu propósito, né? Com aquilo que a organização coloca como disponível. Como é que tu percebes isso, assim? Porque até trazendo um pouco dessa fala, adiantando, eu vou trazer aqui desse livro, que fala Todos São Importantes, pegando o teu gancho, ele diz o seguinte, numa pesquisa, 88% da força de trabalho, numa pesquisa realizada, um número de 130 milhões de pessoas, vão para casa todos os dias sentindo que trabalham para uma organização que não as escuta ou se importa com elas. Isso significa que cada 10 a 8 pessoas, elas estão... frustradas, digamos assim. Tem aquela síndrome que a gente chama, que é a síndrome do domingo de noite, ou eu me acordo na segunda pensando na sexta-feira, né? E aí no livro diz assim, vivemos em um mundo onde a frase graças a Deus é sexta-feira se tornou universalmente aceita. E aí vem um pouco disso, né? Como é que tu percebes isso? Ju, essa questão da empresa, né? A gente está passando por uma... Não vou usar o termo quebra de paradigmas, mas seria mais ou menos isso, né? Hoje, o que nós temos no mercado? Nós temos empresas que têm mercados tradicionais, essas empresas não têm muita flexibilidade, e tá não bem, adianta. Mas não e adianta. que seja, e que tenha essa determinação de valor, e aí eu digo, não está errado eu ser conservador, mas será que eu não tenho que buscar perfis que conversem dentro de valores? Que nem eu digo, eu sou uma empresa que eu tenho característica de trabalhar sob pressão, e está bem. Será que aquele colaborador que eu vou trazer para jogar o jogo comigo não tem que ter características e entender que isso faz parte do dia a dia e isso ser algo natural? Mas aí eu ia te colocar o seguinte, você pega uma pessoa absolutamente genial, criativa, aquele que você dá um toque e ele já está fazendo, já está criando. Essa pessoa dentro de uma empresa de mercado tradicional, ela vai ter as suas limitações, vai. Sim. Então, daqui a pouco, uma empresa dessas, né, fomenta um talento desses, desperta um talento desses e esse talento vai ter essa barreira que você falou dentro da empresa. Mas, por outro lado, nós temos empresas do ramo de tecnologia e outras que basicamente vivem disso.
né? Hoje as maiores empresas do mundo, Google, Microsoft, entre outras, né? Elas vivem do que? Da criatividade, do talento. Perfeito. Né? O mercado é gerado, né, num estalar de dedos, muitas vezes, graças ao capital e à capacidade criativa dos seus funcionários, que tem lá uma estrutura extremamente peculiar para trabalhar. E também com olhar para as pessoas, porque se a gente pegar o Google, qual é o propósito do Google? Organizar as informações para que as pessoas possam, né, fazer talvez a curadoria, estou usando aqui informação, estou usando essa expressão, para buscar essa informação, mas com olhar aonde? Qual é o foco? Qual é o propósito? Essa é a minha pergunta que eu faço. Será que o propósito da organização, ela não tem que estar, né, no dia a dia presente para que eu possa fazer com que esse colaborador se sinta engajado ao invés de reter? Não, entendi. A questão do engajamento, você está dizendo, é que a causa é minha também. Também, né? também. O sucesso da empresa é meu também. Né? Depende de mim o crescimento e a criação de um espaço no qual eu me sinta pleno, né? E completo. Só que aí vem essa questão dos mercados tradicionais. Hoje não é muito fácil uma pessoa com esse perfil se sentir pleno. Perfeito. É que nem um casamento que começou mal, né? Ou então que tem uma limitação. Ou ele ou ela, daqui a pouco, é um fator limitante. Dá para fazer ajustes? Dá. Mas não dá para garantir a satisfação total, plena. Satisfação total não, né? Mas eu vejo hoje que a gente está vivendo uma crise um pouco, né? A gente fala, né? Estava escutando um podcast agora essa semana falando um pouco da pandemia e da saúde mental, né? As pessoas hoje veio muito isso à tona e eu vejo que tem muita questão do pertencimento, né? Da onde eu estou. Por exemplo, se a gente fala de uma pesquisa que em cada 10 pessoas, 8 estão insatisfeitas, tem alguma conta que está errado. Tem alguma coisa que a gente pode olhar para as organizações e tentar, de certa maneira, trabalhar, porque quem é que disse que trabalhar é ruim? Que trabalhar é algo que me adoece, que trabalhar, né, porque é algo pesado. No mundo hoje que a gente tem diferentes gerações compartilhando, e aí me faz pensar também que vem vindo uma geração, essas gerações que vão trabalhar com a gente, dividir esse espaço, querendo falar de propósito, sim. Né? A gente fala de um capitalismo mais consciente, de um consumo mais com propósito, ao que essa minha empresa, ao que ela serve, porque somos diferentes, né? Uma empresa de aviação, cada empresa tem seu propósito, no sentido de dividir esse espaço, né, com os vamos expandir times. um pouco mais o raciocínio. Olha só, eu já cheguei a usar esse exemplo em alguma palestra, alguma coisa, né, em alguma assessoria, consultoria, não me lembro, mas quando eu pergunto para ti, para quem você trabalha, você diz, para Conectare. Ok, é a empresa. Não, você trabalha para você mesma. Agora, dentro da Conectare, ou dentro de qualquer outra empresa, você tem o recurso para desenvolver o teu potencial, o teu trabalho, que é para as tuas conquistas, que é para a tua realização pessoal, que é para a tua aquisição de patrimônio, para a tua estabilidade emocional, pessoal e financeira. É a Ju trabalhando, né? Dentro de determinada empresa que te provê os recursos. Eu acho que se as pessoas começarem a encarar o seu espaço de trabalho dessa maneira, como sendo algo dele para ele, mas que a empresa, né, proporciona esse caminho, essa oportunidade, começa a se ter uma visão diferente. Agora, aí é que está, nós entramos naquilo de novo. Bom, mas a minha capacidade está indo muito além do meu casulo. Tem que mudar o casulo? Talvez ali o desafio aí, a gente vai entrar na modernidade líquida de Bauman. Né? Talvez a gente está vivendo num mundo onde a gente sabe que a gente vai estar ressignificando o tempo inteiro, né? Mas eu penso, e aí entra na questão da equipe e aí da importância das lideranças, quando a gente fala de motivação. Motivação tem a ver com aquilo que me move a ação. E se o líder não conhece cada membro que compõe o seu time, entendendo que cada um tem necessidades diferentes no sentido interno, porque eu posso dividir o propósito comum. Né? Nós temos um propósito único, que é o propósito organizacional, né? Que tem que conversar com os meus valores. A organização tem determinados valores que vão encontrar os meus. E se eu não entender essas diferenças, que o que motiva, né, o Marcelo não é o que motiva o João, talvez seja aí o grande gatilho que falta nas organizações e nas lideranças de estimular isso, né? Dentro de um propósito maior, dentro do estímulo da colaboração de time. A Juliana tem determinadas skills que são diferentes do Marcelo. E eu vou potencializar aquilo que é bom nela, que é diferente daquilo que é bom no Marcelo, e a gente vai formar uma força. E muitas vezes nos ensinam o contrário, né? A gente vai lá, potencializa, tu tens que desenvolver determinada habilidade que não é minha. Né? Ou vem a liderança, tenta conversar comigo, tenta estimular um time a partir de um único
né, do único gatilho motivacional. Só que isso não bate em mim. Né? Isso não bate nos outros, somos diferentes, né? E talvez seja, não sei, estou dividindo aqui contigo, talvez seja esse o grande desafio hoje dos gestores, das lideranças, diante desses times, de conseguir conectar, de conseguir performance, de conseguir resultado. Como é que tu percebes isso? Porque a gente está num movimento diferente, onde as pessoas pensam, né? Agora dá para fazer uma associação muito fácil, que você falou com empresa, com o ensino formal que a gente recebeu. Concordo. Eu, por exemplo, entrei numa faculdade de agronomia que hoje, 30 anos depois de formado, se eu digo para os meus colegas que eu formo pilotos, que eu estou na aviação, ninguém entende. Porque a agronomia da época era assim, ó, você entrou aqui, você aprende solo, você aprende inseto, você vai cultivar soja, trigo, milho, e lá na ponta vai sair um agrônomo. Se é o que o Marcelo pretendia para a vida dele, o Joãozinho e o Pedrinho, não interessa. Pink Floyd, The Wall, né? Os martelinhos caminhando lá. A gente enfia carne aqui, saem, né, linguiças lá na ponta, todas absolutamente iguais. Então, nós fomos treinados para fazer isso. Esse era o nosso mercado, essa era a nossa formação. E Exato. hoje o mercado nos exige completamente diferente, no sentido para me manter, parte dele, para me manter competitivo, né? No mundo onde se a gente pegar lá atrás, né, nós tínhamos o processo de industrialização, depois nós viemos com a questão, né, das certificações de qualidade, e agora a gente vem com a era da informação, de conhecimento. Ele está aí. E eu tenho que saber fazer uso desse conhecimento que eu digo, né, não é mais um linear. Né? Amanhã são outras demandas, outras necessidades, e o mundo vem mudando. E a gente, de certa maneira, para que eu me mantenha vivo, competitivo nesse mundo, eu tenho que trabalhar essas diferenças, né? Dentro, e, obviamente, dentro de um processo de colaboração. Porque se a gente fala hoje de um mundo que fala de inteligência, de alfabetização digital, a colaboração ela já está automaticamente implícita nisso. Né? Eu estava vendo o Fórum Econômico Mundial traz para 2027 que a colaboração já é o mínimo que tem que ter. Né? Porque a gente está falando de inovação. Inovação vem de pessoas, vem de mais de um, vem de pluralidade. E a gente tem que aprender a trabalhar de forma plural. E antigamente nós tínhamos até os departamentos, né? As caixinhas. E aí, como é que a gente faz com isso tudo, Marcelo? É que de imediato o que acaba acontecendo? Uma artificialização, assim. De imediato, o que se entendeu? Ah, ok, todo mundo tem que trabalhar agora todos por todos. Faz o quê? Derruba as paredes. Bota todo mundo dentro da mesma peça, mas trabalhando exatamente do mesmo jeito. Não resolve. Não resolve. Né? Não resolve. Tem que entender como essa mecânica funciona. E essa mecânica ela vem desde a base da empresa até a parte superior. Até dá para fazer uma comparação, Ju, você estava falando e eu estava me lembrando, talvez expanda demais o raciocínio, mas vamos lá. Se você pegar, você estava falando lá de tempos passados, mas pega, por exemplo, o que aconteceu quando o homem estava no campo e foi para a Revolução Industrial, né? Todos saíram do campo, das suas atividades, foram para uma indústria. A mão de obra era de extrema relevância, de extrema importância, trabalhavam 10, 12 horas, 14 horas por dia, escravos, ganhavam lá o seu quinhão, mal para comer, e não tinham poder, não tinha penetração social nenhuma. E também tinha uma questão muito mais quantitativa do que qualitativa, isso, né? Exatamente. No sentido, não pensa, executa. Aí que eu queria chegar. E eu vou encaixar uma terceira figura, que é só para debate, que é a questão política. Aí surge a importância do político defensor dessas classes, que tinham poder pelo seu trabalho, mas não tinham voz e nem direito à opinião. Ok, aí surgiu a defesa, surgiu os partidos, surgiu, enfim, as teorias, ideologias políticas todas. Hoje, esses mesmos trabalhadores que precisavam ser defendidos já não mais existem. Não existe mais essa necessidade. E com ela caiu o quê? Caiu esse argumento da própria política. Então, hoje, até a política tem que se reinventar, porque ela não vive mais da falta de poder do seu eleitor. Não. O eleitor tem tanto ou mais poder que o próprio político, na medida que tem redes sociais, tem capacidade de comunicação e não tem mais aquela dependência extrema. Muito pelo contrário, né? Se a gente olhar pelo lado, e aí vem a questão, né? O que tem poder hoje, né? O conhecimento, a informação. Porque muitas vezes, e aí entra a questão das redes sociais, né? E eu vou lá, coloco uma série de informações
informações que não tem, muitas vezes, embasamento. É verdade, é fake news, não é? E aí, como é que a gente faz essa curadoria do conhecimento? Porque o que tem poder hoje é os algoritmos, né? Aquilo que eu coloco nas redes, que vão se disseminando e que muitas vezes se tornam verdades. Então, penso que hoje, dentro dessa demanda do mundo que a gente vive, que é um mundo que o terceiro poder, eu diria, até pegando, né, o livro do Harari, falando, né, o Homo Deus, fala da questão do conhecimento. Exato. E isso nos exige, né? E dentro das organizações, as pessoas hoje precisam ser valorizadas, né? Se a gente pegar lá atrás, dentro lá, historicamente, o que tinha era os meios de produção, era, né, a minha capacidade produtiva. Hoje é a minha capacidade de pensar, de conseguir me desenvolver, que habilidades que eu trago, né? O que eu somo a esse time, né, para que eu possa atingir determinado resultado. Não sei se tu consegues pensar dessa maneira, a gestão de equipes? Como é que tu enxergas hoje, dentro das tuas andanças, digamos assim? O que tu diria que é fator primordial quando a gente fala de treinamento e capacitação de olhar de times, né? Mesmo dentro dessas diferenças, o que se faz necessário, digamos assim, para mediar? Liberdade. Liberdade das pessoas poderem falar, liberdade das pessoas poderem comunicar o que pensam, liberdade delas serem participativas. Porque hoje você só aprende aonde você dá espaço. Verdade. Tá? Ou seja, e essa liberdade, claro, né, cultivada com conhecimento, com informação, com comunicação. Não adianta você ter uma pseudo-liberdade. Né? Claro que eu não estou falando de liberdade do funcionário entrar na porta lá do diretor-presidente e dizer, eu quero isso. Não. A liberdade, né? de ser quem eu sou. Exatamente. Né? De mostrar para que eu vim. Todo mundo quer ser valorizado. E hoje, num mundo que nós temos muita informação, informação demais, conhecimento às vezes é pouco ou limitado, né? Porque uma coisa é informação e outra é conhecimento, mas essa informação dá para a pessoa uma sensação de que ele participa do mundo. E aí ele entra num local onde ele não tem liberdade de expor Tu entende que si hoje, mesmo, né? se a gente pegar... Quantos anos tu tem aí de caminhada profissional? Nós somos mais ou menos da mesma geração. Uns 40 anos, 35, 40 Tá, formando, eu talvez um pouco menos. Eu já estou bem mais gasto. Não, temos muita caminhada. E tu consegue perceber essa necessidade, o quanto as pessoas hoje mostram essa necessidade de serem ouvidas, de se sentirem pertencentes àquele grupo, àquela equipe de trabalho? Como é que tu vê essa mudança comportamental, digamos assim, dentro dessas dinâmicas de grupo, dentro dessas equipes? Não, a necessidade dispensa falar dela. Existe a necessidade, né? Porque hoje, basicamente, as redes sociais estimulam isso. Eu não estou dizendo que... não vamos comparar uma empresa a uma rede social. Né? A rede social ela é destituída, muitas vezes, de objetivo, que não seja a mera promoção de momentos, de eventos que a pessoa... se autopromove, né? Exato, elenca para... Dentro do mundo que eu consigo, de certa maneira, criar, né? Que não é o factível. Elenca sem objetivos, vamos dizer assim, muito claros. Né? Dentro de uma empresa, não. Existem os objetivos, existem os argumentos, existem os pontos de chegada, né? As missões, as visões, enfim, as bases da empresa. Agora, dentro dessa estrutura, eu digo assim, você chama uma pessoa, a pessoa faz parte da tua equipe, ela está lá junto contigo, ela quer participar, ela quer dizer, olha, eu penso isso aqui. E no momento que, eventualmente, ela dá uma ideia e essa ideia ela tem a sensação, e talvez não só a sensação de como a ideia realmente foi acolhida, não importa se foi na sua integralidade, né? Mas se foi parcialmente, ou se o grupo chegou a um consenso, todos eles colocando um grãozinho, um tijolinho naquela parede, isso dá uma sensação de pertencimento. Pertencimento e empoderamento, né? Exatamente. Porque eu dividi essa tomada de decisão, claro, eu pelo menos expus a minha ideia. Claro. Agora, isso exige do gestor uma habilidade que não é muito comum. Né? Não, do gestor e das organizações desse espaço, se a gente parar para ver, né? Exatamente. E tem uma frase da Brené Brown, né, que fala sobre a vulnerabilidade, que é um ato de coragem, né? E de criar esses espaços de eu poder me tornar vulnerável e de estar dentro de um grupo que eu tenha confiança de dizer, eu não sei, não concordo, não gosto, enfim... Essa necessidade que eu percebo dentro das organizações e diferentes times desse espaço de fala. Né? E hoje, nós que somos mais sêniores, se a gente não abrir esse espaço para a geração que está vindo, que vem muito, né, trazendo muito essa questão desse equilíbrio, né, entre o que eu quero, quem eu sou, entre o trabalho, a qualidade de vida, entre o propósito, e se a gente não entender isso, eu sinto que a gente perde.
né? E a confiança, acho que vem desses espaços que eu dou para que as pessoas possam, de fato, se manifestar. Isso passa muito pela comunicação, Ju. Eu tive um episódio numa empresa em que começou a haver aquela competição que eu falei, não competitividade, mas competição. E isso fez com que a equipe começasse a produzir menos, porque eventualmente a pessoa estava se preocupando em ele se destacar em relação a A, B, C ou D. Qual foi a saída? Nós trocarmos. Eram posições que não gerava risco fazer as trocas, né, de cargos. Claro que a produção caiu mais ainda, mas após uns 10, 15 dias, as pessoas que trocaram as suas posições viram o que o outro precisava fazer, qual é a habilidade que ele tinha que ter, quais eram os problemas que ele enfrentava. Eu entendo a dor do outro e eu passo a respeitar. Exatamente, e funcionou. Isso é bem, né? Isso é bem interessante. A equipe depois, voltando todas as suas posições, teve um ganho em produção muito grande, porque eventualmente o fulano, o ciclano, o A, B e o C começaram a entender as dificuldades e as habilidades que o outro eventualmente possuía que ele não possui. Né? Então essa comunicação, esse intercruzamento de informações e até muitas vezes de funções que algumas empresas hoje fazem, né? Claro que em atividades que não exigem um treinamento específico, que vai envolver a questão de segurança, isso dá um ganho na equipe, eu já experimentei isso e dá um ganho bastante significativo. E é necessário, né? Principalmente agora que a gente tem... Eu vi uma reportagem há muito tempo, muitos anos atrás, foi no Jornal Nacional, até porque a gente vai ter, né, com a questão de mudança de previdência, enfim, as pessoas trabalhando por uma expectativa de vida mais tempo, se aposentando mais tarde, e a gente tem um encontro de gerações. E muitas vezes aquele jovem que cobra de alguém mais velho, maior agilidade, maior, né, performance, e eles fizeram um experimento bem interessante, eles botaram nessas pessoas óculos, né, uns óculos para questão da dificuldade da visão, botaram peso nas pernas, na questão da mobilidade, enfim, fizeram um experimento bem interessante para que esses jovens pudessem passar um dia de trabalho, né, experimentando aquilo que o outro, né, a sua dor, e tu passa limitação física. A limitação, e falando disso, né, e às vezes tem a limitação física, tem a limitação da geração, que hoje, obviamente, vem alguém de uma geração mais nova, vamos utilizar isso a favor, aquele nativo digital. O que eu posso dar para ele? Eu posso trazer a minha experiência, ele vai trazer outras habilidades, né, e a gente vai aprender a ter que conviver com isso. Marcelo, te fazer uma pergunta que provavelmente, né, tu deva ter sofrido um pouco disso. Eu lembro que quando eu iniciei, há 20 anos atrás, nós falávamos de treinamentos, falávamos de capacitações. Eu ia nas organizações, falava em capacitar times, capacitar pessoas, e os empresários me diziam, mas capacitar, né, era algo distante. Vou capacitar meu colaborador e daqui a pouco a concorrência vai lá e vai buscar e eu estou fazendo um investimento. Eu lembro muito de viver isso, né? Que era algo que não era tão natural, não era tão falado. Como é que tu percebes hoje dentro, né? E agora a gente está falando de capacitação e treinamento, que eu sei que tu bebe muito dessa fonte, para o desenvolvimento dos times, para o desenvolvimento das equipes, assim, qual a real importância até para os empresários, gestores, líderes que nos assistem, entendo, porque muitas vezes eu quero exigir determinado resultado sem dar, né, esse direcionamento, sem capacitar, sem treinar, sem, enfim. Ju, é extremamente importante em nível pessoal e de equipe. Eventualmente você pode, sim, e acho que vai perder alguns colaboradores. Agora, a cultura que você cria dentro da empresa que faz isso, ninguém alcança ela. Ela vai estar sempre na frente. Ela vai estar sempre um passo além das outras. Por quê? Porque enquanto as pessoas estão ali e entenderem que aquele é um ambiente extremamente produtivo, elas vão estar felizes, provavelmente desenvolvendo o seu máximo potencial. Claro que vai chegar um momento que talvez o financeiro fale mais alto, mas nem sempre é assim. Nem sempre, porque aí é a questão do propósito, exatamente, né? Porque eu estou engajando de uma outra maneira e aí está dando feed. Eu tenho empresas que fazem isso e passam por esse processo, né? Eu dou consultoria para empresas e uma delas perde bastante funcionários. Agora você vê que os que estão lá dentro enxergam a empresa de uma maneira diferente, enxergam a sua atividade de uma maneira diferente e as coisas acontecem mais rapidamente. E eu estou lá na condição de consultor.
E vamos falar bem sério, o consultor muitas vezes, acho que na maioria das vezes não é bem visto, porque é o cara que chega lá para botar defeito, para isso, para aquilo, para aquele outro. Que viu aquela lupinha que olha de fora e traz uma série de coisas. E muitas vezes os funcionários não estão muito afim de ajudar o consultor. Né? Porque se ele ajudar o consultor sai com os louros e eu fico aqui né, dizendo assim, eu fiz mal, o consultor veio aqui, resolveu, fui eu que ajudei. Nessas empresas, essas que dão esse tipo de ambiente, não é isso que acontece. Eu chego lá como consultor, eu lanço uma ideia, vem uma colaboração, vem outra, e as coisas acontecem, eu saio, volto 15 dias depois, já tem mais ideias e a coisa flui muito. E a gente vê mudanças acontecendo. Por quê? Obviamente, o consultor, no caso eu ou qualquer outro, trouxe alguma proposta, trouxe alguma ideia, ou trouxe uma capacidade que agregou aquele conjunto já cheio de capacidades, mas que especificamente aquela ali faltava. Mas ninguém sente ciúme disso, porque todo mundo se sente importante e valorizado. Eventualmente sai alguém? Sai. Mas já aconteceu de sair e voltar, porque depois que saiu, viu que lá fora, tudo bem, ele saiu ganhando mais, mas o potencial dele não era tão valorizado. Aí ele se sentiu meio que numa panela de pressão. Volta. Ele acaba voltando. Até por quê? Porque nessas empresas também geralmente tem um plano de carreira. Né? E você vê uma ascensão, uma capacidade de ascensão profissional num ambiente de certa liberdade, vamos dizer assim. Né? A melhor coisa é você trabalhar, sendo que você senta num determinado momento e pode dar a sua opinião, pode fazer a sua colocação e sabe que se realmente aquela ideia servir para todos, ela vai ser aceita. Ela vai ser aceita. Tu falaste de uma questão importante, né? Que a questão, a gente fala muito de remuneração, né? Remuneração, salário, mais benefícios, enfim. Que isso não é o fator. A gente sabe que não é o fator preponderante para que esse colaborador permaneça na organização. O que tu consideras hoje fundamental? Claro que a questão da remuneração é importante, ela é fundamental, mas ela não é o primeiro item. Ela faz parte, em conjunto. O que tu entendes hoje, pela tua experiência, que eu sei que tu viaja o Brasil inteiro, atende muitas empresas, o que tu dirias hoje? Isso aqui é importante, isso aqui faz com que as pessoas olhem a organização de forma ou né, outros fatores, determinados fatores que façam com que eu fique. Talvez seja um conceito um pouco diferente, mas assim, nessas empresas, vou pegar um exemplo bem de ponta, tá? Essa empresa que treina, e ela existe, ela é uma cliente minha, e eles começaram a ter problema de saída, eventualmente de um, de outro, exatamente o que nós estamos falando. Sabe o que deu um plus, o que deu mais uma segurada, e aí eu vou fazer a conclusão em cima disso. Essa empresa contratava consultores para dar os treinamentos para os funcionários. Eis que em um determinado momento abriram para a família. Não só para o funcionário. Você tem um filho de 15 anos, coloca ele na sala de aula aqui. Ele vem para aprender a gerenciar, vem aprender aqueles temas que eventualmente podem fazer parte da formação dele, da escolha dele. E quando ampliou para a família, parece assim que dobraram o salário desses funcionários. Que legal. Por quê? Esse envolvimento de trazer para o jogo. Aí vem a resposta. Eu acho que a pessoa hoje trabalha com a sensação de que ela está trabalhando, obviamente, para uma empresa, mas aquilo que eu disse para ela, também. Ela tem um núcleo familiar, ela tem uma perspectiva de vida que não é só dela, é da família, é dos filhos, é daquelas pessoas queridas, aqueles que estão em torno. E há um momento em que, por exemplo, esse é um exemplo prático, a empresa abriu, ela dobrou o salário dos seus funcionários. Eu acredito, são coisas que não tem preço, né? Vamos trazer um outro tema que eu considero bastante importante. Tu trabalhas, né, muito com a questão, né, do agro, questões não só com os técnicos agrícolas, enfim, mas também com formação de pilotos. E a gente fala muito de fatores humanos, né, dos times, né, a gente sabe, tem indicadores, enfim, não vou trazer aqui pesquisas porque eu não saberia citar, talvez tu possa me ajudar, que um dos grandes, né, índices de acidentes tem a ver com fatores humanos. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso e entrar um pouco na pauta e trazendo isso para a realidade das organizações, um tema que está em voga que fala sobre segurança psicológica. E quando a gente fala de segurança psicológica é algo mais macro, não no sentido de saúde mental, de indivíduo, de pessoa como um todo. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, da importância, porque aqui a gente está, de certa maneira, falando de equipes e falando do lado individual, do lado humano, do lado pessoas, assim, que consideração tu faria em relação a esses temas? Na aviação a gente tem um termo, quando a gente fala de segurança, que é consciência situacional. E esse termo, ele é fantástico, porque a hora que você começa a entender ele, o que é consciência situacional? Você leva a qualquer
situação, a qualquer momento. Esse termo, para um piloto, o que é consciência situacional? Usar um exemplo bem prático. É ele saber que aquela aeronave, aquele ambiente está sob controle. E ele tem que estar atento às mudanças, não só aquela tecnologia auxiliando ele, mas ele tendo a certeza de que toda e qualquer informação, toda e qualquer situação externa que eventualmente um equipamento não detecte, ele está presente. É estar presente naquele ambiente. Então, na aviação isso é importante, mas na vida da gente é fundamental. E sabe, Ju, a gente passa uma vida inteira achando que a gente manda em alguém. Eu mando no meu filho. Você não manda no teu filho, nunca vai mandar no teu filho. A única pessoa que você pode mandar é em você mesmo. E se você não adquirir essa consciência situacional sobre você mesmo, sinto muito, passou uma vida, vai ter que vir mais 10 até aprender. Né? Então a gente desperdiça a nossa vida no momento que a gente não se dá conta de que nós temos que controlar a nós mesmos. Perfeito. Nós temos que, para isso, nós temos que nos conhecer. Né? Exatamente. Também, que eu digo... Porque a hora que você conhece você mesmo, aí sim, aí você passa a ser um fator de diferenciação para os outros. Né? E talvez o desenvolvimento de equipe, o desenvolvimento da pessoa, passa por isso. Né? Essa percepção de si mesmo, essa consciência de situação. Sabe que eu falo muito, e eu gosto muito de desenvolver lideranças, né? Porque eu entendo que a liderança, ela está diretamente ligada à condução desses times. Né? Não adianta eu trabalhar as equipes se eu não trabalhar essa estrutura. E tu sabe que o primeiro tema que eu trabalho com o desenvolvimento de lideranças, que para mim assim, é primordial, é o autoconhecimento. Porque é fundamental, se eu não conhecer os meus gatilhos, as minhas crenças, quem eu sou, como é que eu vou manejar? Até porque a gente se reconhece no outro, né? E a questão também da gente entender, né, naquilo que o meu potencial, aquilo que eu sou mais limítrofe, aquilo que eu não quero desenvolver e tá bem, porque eu não estou querendo mexer. Aí eu entro um pouco mais na tua área, né? Você é psicóloga, mas a gente até se reconhece nos outros, mas o que a gente mais projeta nos outros? Os nossos defeitos. Perfeito. Que a gente não consegue corrigir. Aí você acha no outro defeito. Perfeito, porque o outro, por isso que eu digo do gatilho, o outro me desperta em mim uma emoção, por quê? Porque eu estou projetando, eu estou enxergando no outro a minha incapacidade. Então o autoconhecimento ele é fundamental, né? E isso acaba com muita coisa, né? Destrói casamentos, tudo, equipes, né? empresas. Verdade. São destruídas em cima disso. As pessoas não se conhecem, né? Por elas não se conhecerem, não têm a capacidade de enfrentar determinada situação. E aí começa a projetar, começa, né, jogar para... E aí eu começo também, ou gero a frustração ou me saboto. Também tem essas questões, né? Marcelo, qual o futuro da gestão de equipes? Falando hoje, pensando daqui para frente, né? Pensando nesse mundo aí que vem sofrendo aí esses... Né? A gente fala muito do presente, a gente precisa viver o presente, mas o mundo está muito acelerado, a gente vive muitas mudanças. Como é que tu enxerga esse futuro, se tu fosse trazer... hoje, pensando daqui para frente? É só pergunta fácil, né? Só coisa fácil. Mas, assim, eu vou colocar, talvez não esclareça muito, mas é uma linha de raciocínio, né? Há um momento em que nós passamos por um desenvolvimento científico muito grande na humanidade, nós passamos a valorizar a matemática, a física, né, o materialismo, a questão, a métrica, o que eu posso medir, o que eu posso mensurar. E o ser humano perdeu a capacidade de achar algo bonito, né? Perdeu essa sensibilidade, a capacidade de filosofar. Eu acho que o futuro da gestão de pessoas passa por isso, por esse desenvolvimento desse lado mais sensível, que para muitos é imensurável e por não ser mensurável não é científico. Mas quem disse que amor precisa ser científico? Quem disse que criatividade é científico? Quem inovação. Exato. Né? É insight. Né? E insight é desenvolvido a partir de liberdade, a partir de estímulo, a partir de uma série de fatores que não é a mera aplicação de uma metodologia, de um determinado processo. Então, eu acho que a gestão passa por isso. E já tem muita gente com essa capacidade, né, inata que vem com a pessoa, e aí a gente diz, puxa, que pessoa que se encaixa no mercado, que pessoa que é um excelente gestor, né? E muitas vezes são essas características que essa pessoa domina, mas é muito mais a tua área. Não, mas eu digo, eu acho que é um pouco do que a gente vive, eu acho que essas percepções
percepções são super válidas que tu trouxeste, e da gente também trazer um pouco para a discussão, falar sobre temas que a gente não eram tabus, como falar sobre emoções, sentimentos. Nós somos seres sociais. Nós, humanos, precisamos um dos outros para sobreviver. E que bom que a gente consegue falar hoje de temáticas que eram tabu, né? Porque antes a gente falava do adoecimento físico, não falávamos das nossas dores, do nosso adoecimento de saúde mental, né? E o quanto isso é importante, né, Marcelo? Da gente trazer um pouco dessas questões que são humanas para o dia a dia das organizações. E uma coisa que nós temos que derrubar é esse, eu não vou dizer tabu, talvez não seja, mas esse atrelamento, esse freio, essa algema que a gente tem nessa questão de medição. E muitas vezes as coisas dão certo porque uma pessoa foi lá e assumiu esse lado mais, sentimental, né? Mais sensível, e diz, foi acaso. Não foi acaso. Acaso, na verdade, é a medição da nossa incapacidade só, de não entender como é que as coisas funcionam. Então, à medida que eu não compreendo, eu digo que é acaso. Mas é só uma medida da minha ignorância, o acaso, né? Perfeito. A hora que eu ou para justificar uma falha, exatamente. Né? Então, a gente tem que dar um pouco mais de margem para isso, a gente tem que dar um pouco mais de terreno, de campo para isso e parar de rotular. Né? Isso já está mudando, sim, né? Felizmente está mudando. Esse cientificismo está trazendo um pouco mais esse olhar, espaço, né? Falando mais de emoções, mais de comportamento, de diferenças, de inclusão, né? O mundo, eu acho que está mais plural, isso é importante, porque as diferenças muitas vezes nos ensinavam de que elas diminuíam, mas elas somam, né? E eu aprendo com o outro, eu me desenvolvo a partir do outro, né? Bom, eu sempre finalizo, queria te agradecer muito esse bate-papo, teríamos muito mais a falar. E eu sempre termino falando um pouco, né, de uma frase que caminha comigo, que está na janela do meu escritório, né? Eu tenho uma placa sinalizadora que diz assim, a vida é hoje, que é um pouco do mantra, né, que eu levo para a minha vida no dia a dia. Qual seria a tua frase, Marcelo? A tua frase, aquela frase de impacto, que quando tu está naquele momento, que te leva adiante, que te faz refletir, uma frase que tu traria para cá. Eu certamente vou usar uma que eu uso com os meus filhos. Eu digo para eles, todos somos importantes. Verdade. Muito bem. Porque isso diz muito, né? Até me emociona, porque eu tenho 4 filhos, né? Tem um de 30 e um de 5, então são diversas gerações, diversos momentos. E ter filhos é uma coisa bacana, porque você aprende que você não tem que avaliar os outros pela tua opinião. Verdade. Porque cada um deles tem um pedacinho de mim, mas é um pedacinho de mim sendo lapidado de outra forma. Né? Eu estou lá, mas não por isso eu vou ser... Eu até posso ser exemplo, e eu acho que todos os pais são exemplos. Bons e ruins. Sim, que a gente aprende, com certeza. A gente mas, enxerga. É o que eu digo para eles. Filhão, somos todos importantes aqui. Você não tem um pai, aqui você tem um amigo. Mas é exatamente isso. Eu acho que a frase é essa. É o momento que a gente se dá conta disso, de que todos somos importantes, a gente se coloca automaticamente no ponto em que a gente tem que estar. Ou seja, mesmo nível de igualdade. Igual, né? E a gente traz, talvez... Ensinando e aprendendo. Um protagonismo, né, de que a gente somos importantes, somos diferentes, temos aspectos desenvolvidos positivos, aspectos que me fazem mais frágeis e que está tudo bem, né? E que isso é genuinamente humano. Marcelo, muito obrigada. Quero te agradecer, te dar um presente aqui. Valeu, obrigadão. Te agradecer a presença, esse bate-papo. Obrigada por dividir teu conhecimento, teu tempo, enfim. Muito obrigada. Eu que agradeço. Espero ter trazido algum debate. Muitas reflexões. É um tema que a gente teria muito para falar. Eu acho que eu mais instiguei do que respondi, mas tentei Mas a ideia é fazer pensar, né? A gente não tem todas as respostas. A gente tem que trazer isso, assim. Fazer com que as pessoas reflitam, né? Eu acho que a verdade ela não é absoluta. Isso aí. Valeu, obrigado. Obrigada. E um beijo no coração de todos vocês. Obrigada, agradeço a participação de vocês. Sigam através do canal do YouTube, do Spotify, @Pode Conectar. Obrigada, até o próximo episódio.